Olá, pessoal. Meu nome é Kleber e estou aqui para discutir com vocês um pouco sobre esse tema que é de grande relevância nos últimos anos, né, que trata sobre as oportunidades e as dificuldades da pesquisa interdisciplinar no setor público, né? A pesquisa disciplinar é algo que tem sido focado nos últimos anos, né? Apesar de não ser algo novo, né, porque ele já foi introduzido no Brasil desde 1976 pelo filósofo Jacques Yassou, tendo sido originada essa discussão em 1960, né? Mas é algo recorrente que nós estamos aprendendo a desenvolver conhecimento dessa perspectiva, né? Essa minha apresentação tem por base a fundamentação teórica lá desenvolvida por Amboni, né, num texto intitulado Amboni et al., né, Interdisciplinariedade e Complexidade no Curso de Graduação em Administração, publicado na revista dos Cadernos Debate, né? Quem tiver interesse em maior profundidade, um texto muito bom. E eu trouxe alguns trechos aqui em função de ser um texto bastante, tem uma linguagem muito boa, clara, né? Então ajuda bastante, né? Bom, o movimento de interdisciplinariedade, né? Ele surgiu como uma alternativa de incentivo à integração e à contextualização dos conteúdos, né? Ao invés de ser aquela visão delimitada, restrita e fragmentada, né? Desenvolvido pela ideia do capitalismo epistemológico, né? Os princípios de homogeneidade, unidimensionalidade, né? Normatividade, sequencialidade, previsibilidade e disciplinariedade. Tá? Ou seja, é um conhecimento oposto a essa perspectiva, né? De que tudo é bastante homogêneo, tudo tem que ser tratado por partes para se chegar a um conhecimento, né? Então, a lógica é justamente essa. O surgimento da interdisciplinariedade vem como consequência da tentativa de superar essa perspectiva de enxergar as, os objetos de estudo por perspectivas bastante delimitadas, né? A gente vai discorrer um pouco mais sobre esses conceitos, mas de maneira específica, né? Isso porque, dentro de ciência, né, nós temos muito aquela visão de que o conhecimento ele é produzido dentro de determinados ciclos, né? Esses ciclos nós podemos chamar eles de paradigmas, né? São aqueles valores, aquelas crenças que os pesquisadores e os cientistas possuem em determinado período e que, após determinado desenvolvimento do conhecimento, esses paradigmas tendem a ficarem saturados e aí emerge um novo paradigma, né? Novos conceitos, novas crenças, dentro da concepção lá de revoluções científicas definidas por Thomas Kuhn. Né? Dentro dessas perspectivas, né, nós temos a perspectiva tradicional, né, ou melhor, o paradigma tradicional, né, que consiste na perspectiva de reduzir as partes que constituem determinado objeto de estudo, né? Ao invés de você estudar ele como um todo, você pega somente parte dele e vai tentar ali encontrar os conhecimentos, desenvolver conhecimento relacionado àquela parte em si, tá? E isso alcançaria um conhecimento bastante produtivo e significativo, né? Dentro dessa perspectiva, né? Ou seja, essa essa perspectiva ela é bastante reducionista e conservadora, né? Centrado em três âmbitos, né? A simplicidade, a instabilidade e a objetividade, né? A simplicidade porque ela tenta pegar somente parte, né? A instabilidade é que ele não tem mudança, né? E a objetividade é que tudo está ali, né? Não depende de nada de uma avaliação mais subjetiva do processo. Né? Então, é, essa concepção mais tradicional, mais dentro desse paradigma mais tradicional, ele está atrelado a essa percepção, a percepção de que as coisas podem ser reduzidas a pequenas partes. Né? Já o paradigma emergente, né, que vem dentro dessa concepção mais interdisciplinar, né, ela é denominada assim por Vasconcelos e o próprio texto base, né, ele é baseado no paradigma da complexidade, né? Dentro desse paradigma, entende-se que o pensamento ele é algo mais sistêmico, né?
ele é algo mais complexo, né? Ele não é tão simples, né? E ele não é estável, né? Ele passa por modificações no decorrer do tempo, sofrendo influência de vários aspectos, de vários fatores, né? E que ele depende dessa aí, tem uma certa intersubjetividade, né? Então, dentro dessa perspectiva mais emergente, né? Dessa perspectiva mais da complexidade, do paradigma da complexidade, a gente observa que a gente busca melhor entender essa realidade, né? Não é algo assim tão controlável feito na perspectiva tradicional. A gente vai buscar relacionar essas diferentes áreas, compreendendo o contexto em que o fenômeno está sendo estudado, para poder tentar extrair o melhor conhecimento possível dentro daquele contexto, que ele é modificado no decorrer do tempo. Ocorrem muitas interações entre as diferentes disciplinas dentro desse contexto de análise, né? Então, é uma outra concepção de ciência, por isso que é chamado um outro paradigma, né? Contrapõe-se a determinação de previsibilidade, aqui, ó, né? Contra, controlabilidade dos fenômenos, né? A gente não consegue prever nem estabelecer controle sobre eles, né? Como enfatizado no paradigma tradicional, é aquela concepção moderna de que você, dentro da objetividade, você tem como comprovar o conhecimento, né? Dentro da perspectiva tradicional. Já na perspectiva emergente, você tem essa relação mais intersubjetiva, né? Você depende mais de uma interpretação daquele sujeito que está pesquisando, né? E não ah, da realidade, e não enxergar que a realidade é posta tão somente pelas características objetivas que são observadas do fenômeno estudado, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva emergente, a gente aceita uma maior imprevisibilidade e incontrolabilidade do processo, né? Ou seja, a gente vai ser mais flexível, mais dinâmico na compreensão dessa realidade e não ficar restrito a aspectos tão limitados, né? Tão disciplinados. Né? Isso tem uma repercussão diretamente na forma de ensinar, né? Não só na pesquisa, mas também na forma de ensinar, porque dentro do paradigma tradicional, né, a, as disciplinas são observadas como algo estanque, né? Sala de aula, linha de montagem, vista como uma linha de montagem, né? Como se fosse um processo industrializado. E isso, claro, que tem um propósito de reduzir custos, né? Já que o processo de aprendizagem ele requer altos investimentos, né? E nem sempre os governos, o próprio setor privado tem condição de investir o interesse, né? Enfim, o professor só ensina, né, nessa perspectiva, os conhecimentos são certos, né? Aqui está bem definido, bem delimitado, né? Existe um certo autoritarismo, né? ênfase nas partes, né? E aluno como ser passivo, né? Ou seja, dentro desse processo aqui, o professor é o dono do conhecimento e o aluno é um agente passivo, né? Que recebe o conhecimento e ele não participa desse processo de construção, né? Já dentro do paradigma emergente, né? Ou seja, o reflexo daquela perspectiva de construção de conhecimento dentro de uma visão mais de complexidade, né? Ele observa a integração dos assuntos, né? O domínio do processo, né? A aprendizagem como um processo e não como algo que é repassado como um produto industrializado de um para o outro, né? O professor ensina e aprende dentro do processo, né? É um processo dinâmico em que o conhecimento ele é construído não só pelo aluno, mas também pelo professor, né? O conhecimento é mutável, dada essa complexidade do fenômeno que está sendo estudado. Existe diálogo dentro dessa relação, né? Algo não alcançado pelos métodos tradicionais, em que só o professor fala, né? E o aluno não é visto como alguém que pode contribuir com esse processo. Né? E o aluno
é sempre um ser ativo, né, desse processo. Então, veja que as repercussões, os reflexos da concepção da ciência, né, do paradigma de ciência, ele reflete também no método de ensino, né? Isso é bastante importante, né? Bom, em termos mais específicos, né, digamos assim, a disciplina significa o domínio estruturado do saber que possui um objeto de estudo próprio, um esquema conceitual, um vocabulário especializado e ainda um conjunto de postulados, conceitos, fenômenos particulares, métodos e leis, né? Ou seja, uma disciplina é como se tivesse o propósito de estudar algo mais específico e todo conhecimento é voltado para aquilo, né? E ele não mantém a interação com os outros objetos de estudo, nem suas relações com eles, né? Ele é um conjunto específico de conhecimentos que tem características próprias sobre o plano de ensino, da formulação dos métodos e dos materiais. Em suma, a disciplina ela é algo isolado, né? Dessa perspectiva. Ele é algo mais restrito e isolado. A gente estuda aquele objeto em si. Eu vou estudar o patrimônio, eu vou estudar só o patrimônio daquela organização. Todos os fatores que podem influenciar nesse patrimônio, eu não vou estudar. Eu estou estudando as organizações, eu vou estudar a organização em si, eu não vou estudar outros fatores da sociedade que possam influenciar. Isso é dentro dessa perspectiva, né, da disciplina, de algo mais isolado, delimitado, restrito, que não possui uma certa dinamicidade. E a gente sabe que a realidade ela é bastante complexa, né? E essas perspectivas cada vez mais têm se mostrado bastante restritas, né, em fornecer informações mais complexas e mais úteis, né? Uma vez que a quantidade de informações fica cada vez maior e nós precisamos de soluções mais complexas. E já que temos uma melhor capacidade de lidar com essa grande quantidade de volume de dados, né? Então, cada vez está ficando mais à tona essas perspectivas mais interdisciplinares, né? E aí relacionando diferentes áreas, não somente aquelas mais próximas, né? Como economia e contabilidade, como não, você pode fazer uma maior interligação entre diferentes disciplinas em diferentes contextos, né? A interdisciplinaridade está ligada ao tema do pluralismo, né? Pelo fato de proporcionar a utilização de enfoques distintos, ou seja, o objeto de estudo é sempre o mesmo e as várias abordagens do mesmo objeto são, por isso, complementares. Ou seja, você vai pegar diferentes perspectivas, diferentes abordagens de estudo daquele objeto que você está querendo estudar e você vai tentar interligar elas, né? E isso pode assumir diferentes níveis, né? Você pode juntar isso tudo de modo a construir algo completamente diferente, mas você pode colocar esses diferentes, digamos assim, enfoques de estudo para complementar um ao outro, né? Então, a classificação mais clássica, né, do Eric, então, nessa percepção aqui, ó. O que seria a multidisciplinariedade? É caracterizada pela justa posição de várias disciplinas em torno de um mesmo tema ou problema, sem um estabelecimento de relação entre os professores de cada disciplina, por exemplo, né? As várias disciplinas são colocadas lado a lado, carecendo de iniciativas entre si e de organização institucional que estimule e garanta o trânsito entre elas. Ou seja, ela até pode tratar do mesmo objeto, mas ela não tem a menor relação uma com a outra, né? Cada disciplina ela trata e ela estuda aquele objeto de estudo que você está pesquisando dentro de uma perspectiva separada, né? Você tem muitas disciplinas, você tem várias disciplinas trabalhando aquilo, mas elas não mantêm nenhuma relação entre si, tá? A pluridisciplinariedade é caracterizada pelo efetivo relacionamento de disciplinas entre si, havendo coordenação por parte de uma dentre outras disciplinas ou pela organização. Ou seja, você tenta linkar com outras, mas uma prevalece, né? Como se essas demais estivessem complementando aquela principal, né? Nesse caso, são estabelecidos objetos comuns entre as disciplinas de um mesmo nível hierárquico que deverão estabelecer estratégias de cooperação para atingir.
Aqui prevalece a ideia de complementariedade sobre a noção de integração de teorias e métodos, ou seja, aparece muito mais na concepção de que uma área do saber deve preencher eventuais lacunas de outros. Né? Aqui, nesse outro nível, veja, no primeiro nível a gente não teria uma relação na multidisciplinariedade. Já na pluridisciplinariedade, você tem a prevalência de uma e as demais tentam complementar essa abordagem, essa disciplina que você está querendo, essa perspectiva que você está querendo enfocar. Né? Já a interdisciplinariedade, né, ela representa o grau mais avançado da relação entre disciplinas, né? Se for considerado o critério de real entrosamento entre elas. Nesse caso, não ocorre a simples justaposição como realizado lá na multidisciplinariedade, né? Ou a complementariedade, como falado anteriormente na pluridisciplinariedade. Né? Dentro dessa classificação de Eric, né? A interdisciplinariedade ela vai fazer justamente com que surjam novos conhecimentos que advêm dessa junção deles todos, né? Não é que uma disciplina vai complementar a outra, mas que ela vai fazer com que resulte um novo conhecimento decorrente da interação entre eles, né? Entre essas diferentes áreas, né? Então veja que aqui é algo muito mais avançado, né? Em termos de aglomeração desses conhecimentos das diferentes áreas, né? E, por último, a transdisciplinariedade, que trata-se de um nível superior de interdisciplinariedade, ou seja, está além da disciplinariedade, né? Ou seja, em que todos os limites entre as diversas disciplinas desaparecem e se constitui um sistema total. Ou seja, a gente, na transdisciplinariedade, a gente não tem mais a separação das disciplinas. Né? Tudo é um conhecimento, tudo é algo visto de uma forma mais holística, né? E que não tem essa separação das disciplinas e buscar estabelecer relações entre elas, né? Mas sim você vai construir um conhecimento independentemente da área de estudo que você está analisando, né? Porque na prática nós vivemos os fenômenos que acontecem na sociedade e são assim, né? Quando a gente, por exemplo, compra um produto, né? Aquilo é um ato jurídico, aquilo exige um registro contábil, ou seja, tem uma influência no patrimônio, aquilo tem uma influência nas relações de consumo, que pode ser analisado pelas áreas de mercadologia. Então, esse pensamento fragmentado ele desaparece dentro da transdisciplinaridade e o objeto de estudo é analisado como um todo, né? E não em parte, como é tratado nas disciplinas separadamente. Tá? Bom, no setor público, nós temos muitas oportunidades de pesquisa dentro dessa perspectiva mais interdisciplinar. Né? Talvez desenvolver um conhecimento transdisciplinar seja algo mais, digamos assim, muito mais difícil, beirando a utopia, né, dentro do nosso contexto atual, mas dentro de uma perspectiva mais de pluridimensionalidade, né, como descrito na classificação do Eric antes, ou dentro de uma perspectiva mais interdisciplinar, e isso é possível, né? Principalmente dessa complementariedade da pluridisciplinar. Né? Evidentemente que existem algumas barreiras, a gente vai falar sobre isso, né? Isso deve ser avaliado, né? Mas do ponto de vista de iniciativa, existem muitas oportunidades de estudo. Né? No setor público, a gente sabe que quando a gente estuda administração pública, vários fatores podem influenciar nessa interpretação. Primeiro, porque a administração pública ela é fortemente influenciada por aspectos políticos. Né? A administração pública ela é política e considerar todos os aspectos da ciência política, né? Da ciência que trata do poder, né? De como são tomadas essas decisões de representatividade do sistema eleitoral, isso sempre vai influenciar na administração pública, né? Porque a ciência política, ela tem uma influência gigantesca dentro da administração pública, até porque os planos de governo dos entes federados são definidos dentro do processo eleitoral, né? Então, é extremamente importante levar em consideração conhecimentos da ciência política quando a gente está estudando a administração pública, né?
Economia também, né? A administração pública, a avaliação muitas vezes da população, ela é influenciada pelos aspectos econômicos, né? Então, muitas vezes o gestor acaba não tendo um comportamento, um desempenho muito satisfatório, mas em função dos resultados econômicos, ele pode ter uma boa avaliação e uma boa aceitação popular, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? E até porque políticas econômicas podem ser alteradas em função de interesse tanto da administração pública como de algum interesse eleitoral que advém lá, da alguma necessidade política do gestor que está à frente do governo, né? Então, isso tem que ser bastante levado em conta, né? A contabilidade também é um outro elemento que tem que ser levado também em consideração, porque muitas vezes fatores políticos e econômicos fazem com que regras contábeis sejam modificadas, né? Ou de uma forma mais positiva, né? A contabilidade pode ajudar desse processo de gestão a promover transparência, reduzir a assimetria informacional, né? É, auxiliar a governança, né? E instrumentalizar aqueles tanto transparência a accountability como um todo, né? Então, é sempre importante a gente pensar que esses fatores são é, essas áreas possuem fatores que podem influenciar diretamente na administração pública e levar isso em consideração é extremamente importante, né? Ah, e aí temos várias oportunidades de pesquisa, né? Por exemplo, algumas que eu tenho mais contato, né? Que eu coloco, né? Por exemplo, estudar a eficiência no gasto público na produção de serviços, né? A eficiência do gasto e a produção de serviços pode estar diretamente relacionada a aspectos políticos, né? Será que em períodos eleitorais existe uma produção maior, né? Enfim, a eficiência pode ser comprometida ou não, né? Então, esses aspectos sofrem diretamente influência tanto de aspectos políticos na gestão como um todo, né? Como a gente vê aqui em ciclos políticos econômicos, em ciclos políticos orçamentários, né? A gente tem que sempre lembrar que a eleição afeta muito o setor público, né? O processo eleitoral, as disputas partidárias, enfim, né? A arrecadação tributária também é outro fator que influencia tanto o aspecto econômico como o aspecto político, né? Eleitores não gostam muito de pagar imposto, né? Então, um esforço maior de arrecadação em determinados períodos pode prejudicar a avaliação do gestor, né? E uma coisa está atrelada à outra, né? Então, essas avaliações dentro dessa perspectiva, né, considerando fatores contábeis, também são muito importantes, né? Então, são grandes oportunidades que temos de praticarmos, fazermos pesquisa interdisciplinar, né? Análise de política pública também é outra, né? Outra área que você pode explorar bastante, usando e abusando dessas relações entre as diversas disciplinas, né? Como, por exemplo, a avaliação de programas governamentais, né? Como Bolsa Família e etc., né? Tem vários outros programas que podem ser avaliados, né? Seja por métodos quantitativos ou qualitativos, né? Existe uma vasta literatura sobre a avaliação de política pública, principalmente que eu tenho mais contato quantitativo, né? E aspectos mais de administração pública diretamente relacionados, né? Como governança, accountability, transparência, contas públicas, né? Tudo isso é influenciado por aspectos econômicos e contábeis, né? Então, aqui tem várias oportunidades que podemos, que tem objetos de pesquisa desses que são bastante, tem muitos dados, né? Então, isso por um lado pode ser vencido, né? Em função dessa disponibilidade de dados. A qualidade dos dados tem que ser avaliado, claro, mas assim, existe uma grande disponibilidade de dados. Por exemplo, no caso do Bolsa Família, existe bases de dados lá que disponibilizam essas informações, né? Bom, mas quando eu vou fazer essas pesquisas dentro desse contexto, o que é que eu devo me preocupar, né? Quais são as principais dificuldades, né?
Primeiro, operacionalizar perspectivas teóricas diferentes, né? E possuem pressupostos diferentes. Isso a gente deve ter muito cuidado, né? Quando a gente está lidando com áreas diferentes, nós temos que entender que a construção de cada uma das teorias, ela partiu de pontos diferentes, que não necessariamente elas estão conectadas. Então, muitas vezes você pode pegar teorias que foram desenvolvidas sobre bases diferentes e que você não pode chegar e fazer uma equiparação. Você não pode utilizar uma subsidiando a outra porque as bases são diferentes, né? Então tem que ter bastante cuidado quando vão fazer essas interações, né? Segundo, restrições metodológicas, né? Muitas vezes a gente pensa uma ideia bastante interdisciplinar tal, mas quando vai ver a gente não tem método suficiente que pode dar conta disso, né? Às vezes isso é preocupante, né? Então isso sempre tem que ser avaliado, né? Será que os métodos que eu estou utilizando, eles são capazes de dar conta dessa interdisciplinariedade, né? Bom, isso você tem que avaliar, né? Será que eu consigo isolar esses fatores ou é melhor trabalhar tudo junto dentro de uma perspectiva mais. É, será que eu pego uma perspectiva mais multidisciplinar ou eu pego uma perspectiva mais interdisciplinar, né? Em que eu construo algo diferente, né? Algo que não está relacionado a nenhuma das áreas, mas eu construo algo novo, ou eu pego e mantenho eles separados e um complementando o outro, né? Então, isso vai depender muito das escolhas metodológicas que são feitas, né? E isso deve-se ter bastante cautela com isso, né? Planejar bastante a pesquisa. Escolha de periódicos que aceitem perspectivas interdisciplinares, né? Porque muitas vezes nós temos periódicos acadêmicos que eles são muito dedicados a determinadas áreas, né? E quando você tenta inserir outras abordagens teóricas, isso muitas vezes não é bem avaliado. Então, entender quais são os instrumentos, as revistas, os journals que você pretende publicar, né? Avaliar isso é bastante importante para quem vai dedicar horas de pesquisa, né? E precisa, e ao fim, vai tentar publicar, né? E por último, a obtenção de dados, né? Sempre é uma grande questão. Apesar de ter falado lá anteriormente que aqueles pontos ali tem muitos dados, né? Mas não, isso não é comum, né? Ah, eu quero saber precisamente o partido dos políticos. Ah, os políticos muitas vezes eles mudam de partidos, as regras eleitorais elas mudam no decorrer do tempo, né? Então tem que avaliar direito, né? Como que a gente vai pegar isso, né? A gente vai pegar quem apoia, apoia o governo ou quem não apoia. Mas isso modifica muito. Será que nós temos dados disso, né? Que sejam consistentes, que façam refletir a realidade, já que esses apoios são bastante questionáveis muitas vezes, né? Às vezes o político apoia, 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 quando chega lá na hora de votar para ele vota contra. E aí? Ah, mas foi por motivos da sua base eleitoral e não por não apoiar o governo. Então, isso sempre é algo que tem que ser avaliado, né? Se eu tenho dados, qual a qualidade desses dados, né? Então, isso é algo bastante importante que eu tenho que me preocupar, né? Enfim. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado a refletir vocês a respeito desses temas. Se alguém tiver interesse em discutir algo, fiquem à vontade, aqui segue meu e-mail. E muito obrigado.